cima, agora Deus vai mandar para baixo, né? Bênção para nossas vidas. E o nosso irmão Samuel, Deus vai usar ele poderosamente neste momento, como tem usado outras vezes. E eu peço ao pastor Ronaldo que faça esta oração de intercessão em favor do irmão Samuel. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós lhe agradecemos por cada um dos teus filhos, das tuas filhas que puderam cooperar com a tua obra através dos seus dízimos, das suas ofertas. Que o Senhor os encha de graça, e mesmo aqueles que não puderam cooperar, que o Senhor continue abençoando para que eles possam fazê-lo também. Querido Deus, e aqueles que vão administrar esta parte, que continue fazendo, Senhor meu Deus, com sabedoria e inteligência, para que a tua obra continue prosperando no nome do Senhor Jesus. Abençoe todas as áreas da vida dos teus amados, em nome de Jesus. Pai, nós queremos continuar ouvindo a tua voz, continuar ouvindo, meu Deus eterno, a tua orientação, e para tanto, usa agora o teu filho, Senhor, de uma maneira toda especial. Usa, Senhor, com graça, com unção, com sabedoria, e que nós entendamos, compreendamos, meu Deus, a tua palavra, a tua orientação, a qual o Senhor, através do teu servo, trará a todos nós. Que sejamos abençoados e que todo impedimento caia por terra, no nome de Jesus, e que a tua palavra venha servir, meu Deus, para o efeito desejado, pela qual o Senhor estará trazendo aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Os irmãos, abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo 8. Aproveitar que os irmãos já estão de pé. Mateus capítulo 8, versículo 23 em diante. Amém? A palavra do Senhor diz assim: em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Glórias a Deus. Poderia sentar a igreja? Amém. Queridos, confesso para os irmãos que subir aqui é motivo de grande temor diante de Deus para falar, porque a palavra ela não é minha, a palavra ela não é sua, a palavra é de Deus. A igreja não é minha, a igreja não é do pastor, a igreja ela é do Senhor. E pensando, irmãos, no que eu vou falar, o que eu vou falar para a igreja diante de pessoas que conhecem muito bem as Escrituras. E sabe, queridos, o que eu vou falar com os irmãos, compartilhar com os irmãos nessa noite, tem até gente que fala, vocês que vão pregar, ficar subindo e falar, Deus me pegou antes. Mas deixa eu falar algo para os irmãos. Essa palavra que eu vou compartilhar com os irmãos, o Senhor ele ministrou no meu coração em um dos momentos mais difíceis da minha vida. E sabe, irmãos, que ouvir a voz do Senhor em momentos onde está tudo bem é difícil, mas ao mesmo tempo é muito fácil, porque o Senhor ele dá direcionamentos, o Senhor fala e é muito fácil ouvirmos e discernirmos a voz do Senhor. Só que em momentos onde tudo é ao contrário, onde o vento é contrário,
onde tudo que você faz, tudo que você olha, tudo que você planeja, não dá certo. Ouvir a voz do Senhor nesse momento é muito desafiador. E sabe, irmãos, aqui em Mateus, no capítulo 8, qual que é o contexto desta passagem? Anteriormente, Jesus, ele tinha ministrado o maior sermão, em Mateus capítulo 5. Ele ministra ali para a multidão o sermão. E aí no capítulo 6, ele ensina a oração universal, a oração do Pai Nosso. Logo em seguida, Jesus, ele começa a fazer muitas coisas. Então, Jesus, ele na verdade começa a falar sobre a preocupação, sobre o que nós devemos ou não nos preocupar, sobre buscar o reino de Deus. E aí o capítulo 8, Jesus, ele começa curando um leproso. Logo em seguida, Jesus cura o servo de um oficial. E aí então entramos aqui no versículo 23. Que aí Jesus, o que a Bíblia vai dizer? Em seguida, Jesus entrou no barco. Sabe o que é interessante? Porque não foram os discípulos que mandaram Jesus entrar no barco. Não foram as pessoas que impulsionaram Jesus a entrar no barco. Porque nós vamos ver que tem momentos que a multidão é tamanha que Jesus, ele se retira a um barco para poder explicar para as pessoas. Só que nesse contexto aqui, a Bíblia vai dizer que Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. Então, sabe que isso nos dá a entender que tem momentos das nossas vidas que não é nós que convidamos Jesus para entrar nas nossas vidas. E na verdade isso é quando nós falamos sobre fazer um apelo e você aceitá-lo, nós estamos diminuindo Jesus à nossa realidade. Nós estamos encaixando Ele na nossa caixinha, quando na verdade é Ele que entra nas nossas vidas. Sabe o que é interessante? Que eu vi uma vez, marcou a minha vida, que mais importante do que Jesus entrar na nossa história, porque de fato em algum momento das nossas vidas isso aconteceu, e o fato de Jesus entrar nas nossas vidas mudou as nossas vidas de tal forma. Se pararmos aqui para ouvir cada um dos irmãos, os irmãos, muitos vão poder dizer: olha, eu era assim e depois de Jesus eu sou assim. A história é dividida antes de Cristo, depois de Cristo. As nossas vidas é dividida antes de Jesus e depois de Jesus, isso é um fato. Aí você vai falar: ah, Samuel, mas eu nasci num lar cristão, assim como eu. Nasci num lar cristão. A minha infância foi acompanhando o pastor Francisco até a casa de pedra. Ali na oficina. Mas só que teve um momento, meus queridos, que eu precisei ter um encontro com Jesus. E o que mudou não foi o fato de... Não foi Jesus que mudou, foi eu que mudei. Não foi quando Jesus entrou na minha vida, não foi Jesus que foi transformado, foi o Samuel que foi transformado. Quando Jesus entrou na minha embarcação, não foi Jesus que foi privilegiado por entrar na minha embarcação, mas eu que sou privilegiado por tê-lo na minha embarcação. E sabe, Jesus é tão interessante porque ele entrou no barco. E o contexto, como eu falei para os irmãos ali, era um contexto para os discípulos de euforia. Uau, que sermão maravilhoso que ele falou. Uau, olha, ele curou um leproso. Uau, apenas uma palavra, ele curou o servo de um oficial. E os discípulos estavam começando a ficar acostumados com esse tipo de coisa. Uau, olha o que está acontecendo. Esse Jesus realmente, ele é o cara. Mas olha que interessante. No versículo 24 diz: de repente, fala assim, de repente, de repente veio sobre o mar uma tempestade
violenta. Sabe, tem momentos nas nossas vidas que está tudo bem. E aí você olha e fala: uau, que maravilha, que bênção. Nossa, tudo bem. O emprego está bom, a família está boa, as contas estão em dias, oh glória. As contas estão em dia, irmão, é para glorificar de pé. Nossa, mas tem aquele momento que você fala: nossa, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá bem até demais. Como diz o ditado, se melhorar, estraga. E aí tá tudo bem. Aquilo para os discípulos, uau, que maravilha. Agora nós vamos entrar no barco com Jesus, vamos atravessar para o outro lado, vai estar tudo bem. Mas a Bíblia diz que de repente, sabe quando as coisas acontecem de repente? É porque nos pega desprevenidos, não estamos preparados para isso. A Bíblia vai dizer lá em Atos que os irmãos estavam reunidos e de repente eles ouviram um barulho, um som como de um vento veemente e impetuoso encheu o lugar onde eles estavam reunidos. De repente aconteceu. De repente as coisas que acontecem, quando as coisas acontecem de repente, nos pega assim desprevenidos. Normalmente nós costumamos falar assim sobre a morte, porque a morte ela vem de repente. Logicamente alguns já, os médicos já atestam os dias de vida, mas para outras pessoas é de repente. Você não está esperando e de repente ela chega. De repente algumas coisas acontecem. E os discípulos, deixa eu falar algo para vocês. Ali no grupo dos discípulos, tinham discípulos que eram experientes no mar. Tinha discípulos que sabiam muito bem o mar. E quando eu imagino que quando eles entraram no barco, eles sabiam que estava tudo tranquilo. Há um tempo atrás eu estava conversando com meu tio e ele falou: ó, uma vez a gente foi pescar em alto mar. Meu tio ele gosta de pescar. E ele estava falando, uma vez nós fomos pescar e quando nós fomos entrar, quando a gente foi entrar no mar, o capitão ali da tripulação, se assim eu posso dizer, que tinha 5 pessoas, era a tripulação. Ele falou: olha, olhando aqui para onde a gente vai, tem bastante nuvem escura, pode ser que a gente pegue tempestade. Ele: não, que isso? Vamos que vai estar tranquilo, vamos pescar. Aí meu tio falou que quando eles chegaram lá no mar, meus amigos, ele falou: olha, eu fui até a embarcação para ver se Jesus estava dormindo, porque eu pensei que eu ia morrer. Mas sabe, os discípulos, eu imagino que eles olharam e falaram: tá tudo certo, porque os discípulos sabiam, porque a profissão deles eram pescadores, então eles viviam no mar. Eles sabiam. Eles olharam e falaram: não, tá tudo bem, vamos seguir Jesus e lá do outro lado nós vamos chegar, vai estar tudo certo. E aí eles entram na embarcação e de repente pegou todos de surpresa. Veio uma tempestade violenta. A Bíblia diz que é uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. E o que aconteceu? Jesus estava dormindo. Que belezura, Jesus, né? Estava dormindo no meio da tempestade. Só que sabe o que é interessante? Que os discípulos, quando a tempestade veio, o que a Bíblia diz? Que os discípulos ficaram com medo. Os discípulos, por mais experientes que eles fossem, eles ficaram com medo. Uau! A tempestade está vindo de todos os lados. Eu imagino que ali Pedro, Tiago, né, que eram do mar, eram pescadores, eles falavam: não, vamos tentar contornar a tempestade, vamos tentar fazer alguma coisa, vamos deixar o barco ir e vamos ver o que vai ser. Mas a tempestade era tamanha que eles ficaram com medo. E sabe o que é interessante? Porque o medo, ele paralisa. A falta de fé faz com que nós
passamos a agir com medo. A falta de fé faz com que os nossos sonhos, a nossa motivação paralise. E os discípulos estavam no barco, paralisaram. Falaram, nós não conseguimos fazer mais nada. Está fora do nosso controle. E aí, o que eles falaram? Foram acordar Jesus. Ué, vamos morrer todos nós? E Jesus vai morrer dormindo? Vamos acordar para morrer junto com a gente, acordado. E aí, eles vão lá e acordam Jesus. E aí Jesus acorda. Eu imagino, né? Tem pessoas que quando acorda naturalmente, já é atribulada. Quando é acordada, irmãos, é enviado de lá de baixo. Irmãos, vou ser bem sincero, quando eu sou acordado, aquele soninho da tarde que você está nossa, está contemplando os anjos no céu, a glória de Deus, e vem um atribulado e te acorda, não é legal. E Jesus estava lá no sono do justo, dormindo tranquilamente. Em paz eu me deito, como foi falado aqui pelas crianças, em paz eu me deito, em paz eu descanso. Estava dormindo tranquilo. Aí os discípulos foram acordar Jesus. E aí Jesus acorda e fala, por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Como é pequena a sua fé? Aí você fala, como assim? O que tem a ver a falta de fé? O que tem a ver Jesus falar que a fé deles é pequena? O que tem a ver? Porque, como eu já falei, a falta de fé nos gera medo. A ausência da fé nas nossas vidas nos faz viver uma vida de medo. E como eu falei, irmãos, o medo, ele paralisa. E por mais que às vezes nós achamos, não, eu tenho muita fé, mas vem uma situação que nos paralisa. E aí Jesus, ele levanta e fala, olha, como é pequena a fé de vocês. Por que Jesus falou como é pequena a fé de vocês? Eu volto a repetir o contexto em que eles estavam anteriormente. Era contexto de tamanha fé. Eu não sei, irmãos, com vocês, mas comigo já aconteceu de eu estar num lugar e um exemplo, uma pessoa. Uma vez nós estávamos num culto poderoso. E aí o pastor começou a orar, algumas irmãs foram lá, tinha uma irmã cadeirante. E os irmãos começaram a orar e aquela mulher começou a andar ali na nossa frente. A gente via aquilo e a mulher começou a andar. Meus amigos, eu falei, agora minha sombra vai curar também. Por quê? Porque tem ambientes que vai te acrescentar em fé. E aí Jesus, ele olha para os discípulos e fala, vocês estavam comigo, vocês viram coisas acontecer e vocês estão com falta de fé. Vocês estão com medo. Eu imagino Jesus olhando para eles falando, olha para mim. Eu estou na embarcação. Só que presta atenção. Euforia. Um ambiente eufórico de uau. Não leva ninguém a se mover por fé. Presta atenção. Por mais que eu falei, eu estava no ambiente e aquilo me emocionou. Isso não vai me fazer viver por fé. Porque viver por fé tem a ver com eu ter uma experiência com Cristo. Viver por fé, e por mais que isso acrescente em minha vida, por mais que a experiência do próximo acrescente a minha vida, se eu não tiver uma experiência genuína com Cristo, eu não crescerei em fé. E sabe, irmãos, porque euforia não testa ninguém. Euforia, um ambiente eufórico, não vai colocar ninguém em teste.
Porque por mais que os discípulos estavam naquele ambiente, quem que foi testado? Primeiro, o centurião. Que aí Jesus fala, uau, em Israel eu não vi tamanha fé assim. Ele foi testado, os discípulos, uau, que incrível. Mas isso não mudou nada na vida dos discípulos. Sabe, eu costumo dizer, e os irmãos aqui conhecem a minha mãe, e eu costumo dizer que eu amo ouvir as histórias da minha mãe, eu amo. Mas isso não vai me levar a ter experiências com Cristo, porque eu preciso ter as minhas experiências com Cristo. As experiências que a minha mãe tem vai servir para ela. E por mais que isso me acrescente em fé, se eu não tomar um posicionamento e decidir romper, eu ficarei paralisado. E ficarei contando, nossa, a história da minha mãe. Olha, tal fulano viveu isso. Tal zicano aconteceu isso. Esse tempo atrás nós estávamos conversando e eu falei, olha, que incrível que estavam os 12 discípulos no barco. Jesus vem andando, mas só um andou sobre as águas. E aí eu fico imaginando depois a conversa ali dos discípulos. Falaram, uau, vocês viram Jesus andando sobre as águas? E aí Pedro falou, eu também andei. Ah, Pedro, mas se afundou, mas andei. Ah, Pedro, mas se afundou, mas ele me levantou. Sabe, o Senhor, Ele está nos chamando não para contar as experiências dos outros, mas o Senhor quer levar a nós termos experiências profundas com Ele. Sabe, a tempestade não é um ambiente para gerar medo, mas a tempestade é um ambiente para gerar uma fé inabalável. Sabe, certa vez eu vi uma frase de um livro, e se eu fosse colocar tema nessa ministração, eu colocaria esse tema. Assim, um mar calmo não faz um bom marinheiro. Um mar calmo não faz um bom marinheiro. Sabe, certa vez, Shakespeare, a maioria aqui conhece Shakespeare. Certa vez ele disse, quando o mar está calmo, qualquer barco navega bem. Quando o mar está calmo, qualquer embarcação vai de boa. Só que presta atenção, se em contrapartida um mar calmo não faz um bom marinheiro, um mar calmo faz um bom fugitivo. Porque se o mar tivesse calmo, Jonas teria fugido. Então presta atenção, se você está numa embarcação e está tudo muito calmo, toma cuidado, porque às vezes você pode estar fugindo de onde Deus mandou você ir. Um mar calmo para Jonas iria levar ele para o lugar oposto ao propósito de Deus. O mar calmo para Jonas ia fazê-lo não um profeta para Nínive, mas um fugitivo em Tarso. E às vezes nós estamos numa calmaria total, está tudo muito bem, e você fala, uau, Deus está no negócio. Mas tome cuidado, não vou falar que a calmaria também não é de Deus, sim, mas tome cuidado, porque às vezes o mar calmo está te levando para longe do propósito. E aqui um mar calmo, ele não faz um bom marinheiro. O mar calmo, ele não vai fazer com que nós tenhamos experiências marcantes com Deus. O mar agitado para os discípulos fez os discípulos crescerem em fé. Irmãos, tempestades, ela não vem para nos paralisar, mas para nos lançar aos pés de Jesus. Os irmãos não entenderam muito bem. As tempestades, elas não vêm para nos paralisar, mas ela vem para nos lançar aos pés de Jesus. Sabe, quando a tempestade veio, os discípulos viram que não tinha mais o que fazer. Eles foram acordar Jesus. E é interessante porque os discípulos, eles vão até Jesus não crendo no que Jesus poderia fazer, mas eles foram até Jesus com medo de morrer. Porque
Porque eles não acordaram Jesus e falaram: Jesus, nos salve. Jesus, eu sei que o Senhor pode fazer, então nós estamos te acordando para o Senhor mandar essa tempestade se acalmar. Não, ele acorda e fala: Jesus. Eles acordam Jesus e falam: Jesus, salve-nos porque nós vamos morrer. Então eles foram acordar Jesus por conta do medo. Mas independente disso, eles foram na pessoa certa. Eles recorreram à pessoa certa. Por isso que tem situações nas nossas vidas que nós estamos recorrendo a pessoas erradas. Estamos recorrendo a respostas erradas. Estamos recorrendo a quem não vai acrescentar nada nas nossas vidas. E esquecemos de nos lançarmos aos pés de Jesus. Por mais que nós, e tem momentos em nossas vidas que nós nos baseamos nas nossas experiências, naquilo que nós sabemos fazer. Uau, eu sei fazer. Fica tranquilo que do mar eu entendo. Fica tranquilo que de finanças eu entendo. Fica tranquilo. E tem um ditado que marca muito a minha vida, que diz assim: o lugar mais alto que o homem pode chegar é aos pés de Jesus. Sabe, me fugiu agora o nome de um herói da fé mais contemporâneo. Ele dizia que o fato do homem ter ido à lua, às vezes até modificou um pouquinho aqui o tempo terreno. Mas homens, ter ido aos pés de Jesus afetou toda a eternidade. O homem alcançar o ponto máximo de a lua, uau, o cara pisou na lua. Se foi ou não, mas foi. Dizem que foi. O homem ter ido à lua, uau. Para a NASA, uma experiência incrível. Mas não mudou nada na eternidade. Homens e mulheres prostrados aos pés de Jesus afetaram a eternidade. Homens e mulheres que tiveram entendimento de se prostrar diante de Jesus afetou a eternidade, entrou na história. Entrou na história. Você vê aquela mulher que quebrou o que ela tinha de mais valioso aos pés de Jesus. Limpou os pés de Jesus com um perfume. Aí você fala: mas nem se fala assim que é o nome dessa mulher. Mas entrou para a história. Entrou para a história. Sabe, queridos, as tempestades da vida nos faz conhecer quem é Jesus. Os discípulos, como eu falei, eles tinham acabado de ver milagres acontecer. Tinha acabado de escutar um discurso incrível de Jesus no Sermão da Montanha, das bem-aventuranças. Tinha acabado de escutar esse sermão. Tinha acabado de ver milagres, mas ainda não conheciam quem é Jesus. Porque eles perguntam no versículo 27, olha, os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Quem é esse homem? Os discípulos já estavam com Jesus, já tinham visto coisas com Jesus. Mas precisou da tempestade para eles questionarem: quem é esse homem? Que até o mar e o vento, lhe obedecem. A Bíblia vai dizer em Jó 42, o versículo 5 diz assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. E aí nós vamos falar: quem foi Jó? Nós acabamos de ouvir aqui, através da tia Lúcia. Um cara que tinha muitas posses. Um cara que era rico. Um cara que tinha uma família bem sucedida. Perdeu tudo. Um cara que era bem de saúde. Ficou doente. E aí você vai falar: nossa, Samuel, você está vindo aqui trazer uma palavra de derrota. Não, eu vim aqui para trazer uma palavra de encorajamento.
Como a tia Zanja, irmãos, me desculpem a intimidade, a tia Zanja, assim eu conheço. A tia Zanja falou aqui: no mundo tereis aflições. Então não se preocupe com o dia mau, porque o dia mau vem para todos. Não se preocupe com a tempestade da vida, porque a tempestade ela vem para todos. O sol, como diz o ditado, o sol é para todos, mas a sombra é para alguns. A tempestade vem para todos, mas só encontra calmaria quem tem Jesus na embarcação. A angústia, o tempo de angústia, o tempo de aflição vem para todos, porque Jesus falou: olha, vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Ele venceu, quando nós estamos nele, nós somos mais do que vencedores. Quando estamos nele, nós somos mais do que vencedores. Então Jó, aqui o contexto de Jó, quando ele fala isso, já é no final do livro de Jó. Ele já tinha passado por todas as tribulações da vida. A mulher de Jó olha para ele e fala: amaldiçoa esse Deus e morre. Olha o ponto que chegou a história de Jó. Mas ele fala: antes eu só te conhecia de ouvir falar. Imagina Jó, antes eu ouvia falar que existia um Deus. Antes eu escutava falar que existia um Deus que fazia as coisas. Mas agora os meus olhos te viram. Agora eu conheço, não de ouvir, mas de andar com Ele. A tempestade nos leva ao ambiente de não só ouvir falar, mas de andar com Ele. Olha como eu falei, Jesus, o que Jesus estava fazendo na embarcação, irmãos? Dormindo. E aqui vai um princípio muito valioso. Um princípio muito valioso. Que só dá ordem para a tempestade quem consegue descansar na tempestade. Só dá ordem para a tempestade quem no meio da tempestade consegue descansar. O descanso, meus irmãos, não é ausência de trabalho, mas é um princípio. Qual que é o princípio? Presta atenção. Na Bíblia nós aprendemos um pouco sobre o princípio da primeira menção. E a primeira menção de descanso na Bíblia foi Deus. A Bíblia vai dizer que Deus ele criou tudo em 6 dias e no 7º ele descansou. Por que ele descansou? Porque ele já tinha concluído todo o trabalho. E tá, Samuel, mas Deus é Deus. Nós temos que continuar trabalhando. Presta atenção. Jesus, ele concluiu todo o trabalho que nós precisávamos fazer. Entenda, não estou falando de ausência de trabalho, mas uma coisa envolvente a redenção. O que precisava ser feito, Jesus fez. Agora, Samuel, o que eu preciso fazer? Descansa na obra que ele já concluiu. Descansa porque ele já fez. Descansa porque ele falou: vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Ou descansa porque eu já venci. Descansa porque vocês já são mais do que vencedores. Vocês são mais do que vencedores. Eu não ia falar isso porque eu falo todas as vezes esse exemplo. Todas as vezes eu falo esse exemplo. Quem já me escuta há mais tempo vai falar de novo, como a minha noiva. Ela vai tacar a Bíblia em mim e vai falar de novo esse exemplo. Mas vamos lá, vou dar esse exemplo. O que é ser mais do que vencedor? Não sei se eu já falei aqui para os irmãos, mas eu vou falar de novo. Os irmãos vão me escutar. O que é ser mais do que vencedor? Vamos lá. Quem ganhou a Copa do Mundo? A última, era para ser o Brasil, né? Mas foi a Argentina. E o principal nome da Argentina? Messi. Então quem foi um vencedor? O Messi. Ganhou a Copa do Mundo, era o capitão, ergueu a taça. A foto dele vai estar lá estampada nos jornais. Ele venceu. Só que quem é mais que vencedor? A mulher do Messi. Ela precisou jogar? Ela precisou bater pênalti? Ela precisou vestir a camiseta? Mas quem que vai gastar o dinheiro?
Você entende? Ela não vai precisar entrar em campo, mas quem vai gastar o dinheiro é ela. Isso é ser mais que vencedor. Jesus falou, olha, vocês não têm aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E se eu venci, vocês são mais que vencedores. Existem tribulações que vocês não vão precisar lutar, porque eu estou na embarcação. Entenda, tem momentos que você vai precisar da ordem para a tempestade. Vai ter momentos que você vai ter que falar para a tempestade se acalmar. Mas vai ter momentos que você vai ter que olhar para a embarcação e falar, Jesus, eu não consigo. Eu não consigo. Tem uma música que diz, quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Sabe por quê? Porque o que é difícil, nós ainda conseguimos dar um jeito. Mas o que é impossível, só Ele pode fazer. Olha o que a Bíblia diz, existe alguma coisa impossível para o nosso Deus? Existe alguma coisa impossível para o nosso Deus? Não existe. Então vai ter momentos que você vai ter que olhar para a polpa do barco e falar, Jesus, essa tempestade vai me paralisar. Essa tempestade está me causando medo. Então Jesus, só o Senhor pode fazer. Olha o versículo 26, o que diz, irmãos, de Mateus. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande bonança. Na minha versão diz, calmaria. Depois da tempestade, vem a calmaria. O dilúvio, que foi o dilúvio que choveu por muito tempo, passou. Tempestades não são para sempre. Isso nos dá certeza que quando acaba uma chuva, hoje em dia é até difícil de ver por conta de muitos prédios, mas depois da chuva tem um arco-íris. Sabe o que é isso? É Deus mostrando, eu tenho uma aliança com você. E a tempestade, ela não é para sempre. A tempestade, ela não é eterna. O tempo de dificuldade, ele não é para sempre. Tem uma música que diz, o nome da música é Toda Dor é por enquanto. Nenhuma dor é para sempre. Toda dor é por enquanto. Tem uma história que também algumas pessoas já ouviram. Eu vou contar de novo. Eu gosto de contar histórias, parábolas. Mas conta uma história de um homem muito rico. Um homem, ele era muito rico, muito rico, muito rico. E ele só tinha um filho, um único herdeiro. E esse homem muito rico, ele começou a ficar muito doente, muito doente, muito doente. E nos últimos momentos de vida dele, ele chamou o filho dele e falou, ó, filho, você é meu único herdeiro. Você vai herdar tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho, você vai herdar. Só que, filho, o que eu tenho para te dar nesse momento é um livro. Aí o pai deu um livro, o filho pegou o livro, e o pai falou assim, ó, esse livro você vai ler somente em 2 momentos da sua vida. Quando tiver tudo bem. Quando você estiver no ápice da sua vida, no melhor momento da sua vida, você lê esse livro. E quando você julgar que está no pior momento da sua vida, você também lê esse livro. Beleza, pai, vou fazer isso. Tal, passou uns dias, o pai morreu. O filho continuou, né, o trabalho que o pai vinha fazendo, multiplicou os bens do pai, cresceu. Chegou no ápice da vida dele, ele falou, lembrou do livro do pai, falou, uau, eu acho que esse é o momento que eu vou ler o livro do meu pai. E aí ele pegou o livro, começou a folhear, só folha branca. Tudo branco. Começou a folhear. Chegou no meio do livro. Estava escrito assim, tudo passa. Aí ele olhou, está repreendido em nome de Jesus esse livro aqui. Não tem nada para acrescentar na minha vida. Fechou o livro, guardou o livro, continuou trabalhando. Veio uma crise muito grande. Aquele rapaz começou a perder as coisas, perder. Chegou à falência, perdeu tudo que tinha. E aí ele lembrou do livro, falou, cara, se esse não for o pior momento da minha vida, eu não sei qual que é o pior momento da minha vida. E ele pegou o livro,
Começou, falou, vai que apareça alguns inscritos aqui. Não sei, começou a folhear, chegou na página. O que estava escrito? Tudo passa. E aí ele entendeu que o momento bom passa, mas o pior momento também passa. Tudo passa. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E sabe, irmãos, caminhando para o final, aqui a Bíblia ela vai dizer que depois desse acontecido, Jesus ele chega numa cidade chamada Gadara. Depois da tempestade, Jesus desembarca em Gadara. E o que acontece? Qual que é o contexto ali de Gadara? Quando Jesus desembarca, tinha ali os endemoniados. Aqui Mateus vai falar que eram dois endemoniados, que eram tão, a Bíblia diz, eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Ninguém podia passar, de tão violento que aqueles caras eram. Então presta atenção. E aí o que acontece? Jesus chega ali ao encontro daqueles dois homens, expulsa os demônios daqueles homens. Aqueles homens são libertos por completo, tem um encontro com Jesus. É interessante que, agora eu não lembro se é Marcos ou Lucas, vai dizer que o endemoniado quis, depois de ser liberto, que não era mais endemoniado, ele quis seguir Jesus, falou, cara, a experiência da minha vida foi tão marcante que eu preciso te seguir. E aí o que Jesus fala? Fica aqui. Sabe, só abrir um parênteses, isso é um princípio muito interessante. Por que, sabe, é um princípio muito interessante? Porque tem momentos das nossas vidas que nós estamos querendo ir, mas o Senhor está nos mandando ficar. Por quê? Porque talvez a salvação da família daquele gadareno não ia vir por outros, ia vir através dele. E aí o que Jesus fala? Fica aqui. Fica. Fechei parênteses. Então entenda que a tempestade queria impedir daqueles homens chegarem do outro lado da margem. Então presta atenção, tem tempestades das nossas vidas que se levanta para tentar nos impedir de chegar no propósito. Existem situações nas nossas vidas que se levantam contra nós para nos impedir de chegar no lugar do propósito. Então presta atenção, para o povo de Israel, depois do deserto, tinha uma Canaã. Para José, depois da prisão, tinha um governo. Para Jesus, depois da morte, tinha a ressurreição. Para nós, depois dessa era terrena, existe um novo céu e uma nova terra. Então presta atenção, tudo passa. Tudo passa. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Olha o que Paulo está falando. Olha, as aflições pequenas. Ele ainda dá ênfase nisso. As aflições pequenas e momentâneas que estamos enfrentando está produzindo para nós um peso de glória e durará para sempre. Então preste atenção, o que nós estamos passando é passageiro. E sabe, irmãos, como eu falei, o Senhor ele ministrou isso no meu coração em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Quem me acompanha de perto sabe que não é fácil eu pegar esse microfone e olhar para os irmãos e falar: tudo passa. Tudo passa. E aí você fala: Samuel, é fácil você subir aí e falar: tudo passa, porque você não está na minha pele e nem vocês estão na minha. Mas através do Espírito Santo do Senhor, eu venho aqui e falo para os irmãos: tudo passa.
Pode parecer uma eternidade, mas passa. Pode parecer que não tem fim, mas passa. Pode parecer que vai durar para sempre, mas passa. E aí você fala: Samuel, qual é a garantia que você tem disso? É a palavra. A palavra, ela não mente. Passará os céus e a terra, mas a palavra não passará. E o Senhor diz: vai passar. Não é para sempre. Não é para sempre. Tiago, ele vai dizer no capítulo 1, ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Sabe, irmãos, independente da situação que nós estamos passando nas nossas vidas, independente da situação que enfrentemos, está produzindo para nós perseverança. Está produzindo para nós um caráter aprovado. Está produzindo em nós uma fé inabalável. Está produzindo em nós. Então preste atenção e volto a repetir: a tempestade não é para nos paralisar. A tempestade não é para nos fazer perecer, mas a tempestade é para nos promover ao lugar do propósito. A tempestade é para nos impulsionar a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Fica essa palavra: tudo passa. Tudo passa. Nenhuma dor é para sempre. A dor, ela é por enquanto. Por que, Samuel? Como você tem garantia disso? Porque a palavra diz que lá não haverá mais choro, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas foram passadas. Ah, Samuel, então é só lá, irmãos. Se eu tiver calmaria, só lá tá bom. Porque se eu morrer hoje, foram 26 anos. O que me aguarda é a eternidade. Se eu viver 90 anos de tribulação e luta, foram 90 anos. Mas o que me aguarda é uma eternidade. Se eu tiver que sofrer, se necessário for, se o Senhor tiver isso para a minha vida, glória a Deus. Mas na eternidade eu terei calmaria, porque Ele fala: não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter clamor, não vai ter dor. E esse é o convite do Senhor para mim e para você nessa noite. Deixe Jesus entrar na sua embarcação. Deixa Ele entrar na sua vida. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, não sei qual é o motivo que te impulsionou aqui nessa noite, mas deixa eu falar algo para você: deixa Jesus entrar na sua vida. Olha o que a Bíblia vai dizer: eis que estou à porta e bato. Aí você fala: ah, Samuel, isso é para os não convertidos. Não, Jesus, aqui a Bíblia está falando para os cristãos, está falando para a igreja: eis que estou à porta e bato. Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Jesus mudar a sua história. Deixa Jesus reescrever a tua história. Deixa Jesus reescrever a sua vida. Deixa Jesus reescrever os seus dias. Deixa Jesus entrar na sua vida. E aí você fala: Samuel, eu já tenho Jesus na minha vida, já está tudo certo. Então deixa Ele acalmar as tempestades da sua vida. Deixa Ele dar uma ordem. Deixa Ele dar ordem. Né, minha mãe, ela costuma dizer: deixa Deus ser Deus. Para de barrar. Vai ter momento nas nossas vidas que nós vamos precisar acordar, né, porque Ele não está dormindo, mas entenda, nós vamos precisar falar: Jesus, toma conta. Eu tentei, não deu certo. Assuma, Jesus. Deixa eu falar: Jesus está esperando esse momento. Jesus está esperando esse momento. E aí você fala: Samuel, eu já tentei trazer os meus filhos para Jesus.
Deixa eu falar, para de tentar com seus braços. Deixa Deus ser Deus. Samuel, eu já tentei, já fui aos médicos, já esperando uma resposta, e eu não consegui nada. Deixa Deus ser Deus. Vá até a polpa. Olha a mulher, a mulher do fluxo de sangue. 12 anos, se não me falha a memória, 12 anos sofria com hemorragia. 12 anos. E tentou por diversas vezes o tratamento. Só que chegou um momento que ela precisou ter fé e ir até Jesus. Os discípulos, se eles tentassem mais um pouco controlar a embarcação e a tempestade, morreriam. Mas eles foram até a polpa, olharam para Jesus, falaram: Jesus, nem que for para morrermos juntos, mas eu vim te acordar. E aí Jesus levanta e acalma a tempestade. Amém, meus queridos? Fica essa palavra em nome de Jesus. Deixa Deus ser Deus na sua vida, na sua história, na sua família, dentro da sua casa. E aí você vai olhar para mim e falar: ah, Samuel, mas e tudo isso que está acontecendo na sua vida? E tudo isso que está acontecendo na sua história? Irmãos, eu falei para os irmãos, o Senhor, Ele me deu essa palavra no pior momento da minha vida. E sabe o que eu falei para o Senhor na virada do ano? Na virada do ano. Minha mãe, ela estava internada, os irmãos aqui sabem muito bem, estão acompanhando isso. Na virada do ano, o ano virou, eu olhei para o Senhor e falei: Senhor, eu não aguento mais. Sabe, irmão, você vai falar: ah, Samuel, você ri, você brinca, você conversa, você está sempre aí alegre, disposto. Mas, irmão, só Deus sabe como está essa tempestade que eu estou enfrentando. Mas uma coisa eu tenho certeza, e eu posso garantir para os irmãos: Jesus está na minha embarcação. E eu garanto para os irmãos, garanto com toda certeza, que essa tempestade não é para me afundar, não é para fazer naufragar. Essa tempestade está produzindo um peso de glória muito excelente, que durará para sempre. Assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.